Olá, povo de Deus, quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum, Santa Águeda, 5 de fevereiro de 2025. Nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 12, de 4 a 7, de 11 a 15, e Marcos 6, de 1 a 6. Irmãos, vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Já tivemos uma descrição muito dura e realista dos sofrimentos pelos quais os seguidores de Jesus deverão passar por dar testemunho de sua fé. Tais sofrimentos encontram no autor da carta aos Hebreus explicações de ordem teológica, mas hoje ele apresenta uma perspectiva pedagógica. Trata-se de como devemos encarar o sofrimento. Esse tema é muito difícil, pois é da cabeça do povo que Deus castiga ou permite o sofrimento para que cresçamos na fé. Mas será que Deus, revelado por Jesus, tem essa perspectiva de castigador ou de alguém que permite o sofrimento, sobretudo do justo, com a intenção de que ele aprenda e cresça na fé? Quando o autor da carta aos Hebreus diz que o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem aceita como filho, é para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Aí ele reforça essa crença popular. A comparação que o autor faz é correta, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo da correção, a correção parece não alegrar, mas causa dor, porém supõe-se que o sofrimento esteja sendo ocasionado por algum erro da vítima. Dessa forma, o sofrimento do justo continua sem explicação. Essa dimensão do sofrimento continua sem explicação convincente. Os conselhos para a perseverança e a continuidade no processo de crescimento da fé são válidos para todos nós que precisamos mesmo firmar as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertar os passos dos nossos pés para que não nos extraviemos do caminho, procurar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidar para que ninguém abandone a graça de Deus. São realmente palavras de ordem para todos os cristãos em todos os tempos. E o autor da carta aos Hebreus ainda manifesta uma preocupação comum a todos os apóstolos do final do primeiro século. A infiltração de pessoas com doutrinas estranhas no meio das comunidades. Diz ele que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. De fato, em todos os tempos,
As comunidades cristãs sofrem com o aparecimento de pessoas com ideias estranhas, causando muitos males entre os seus membros, sobretudo hoje com a avalanche de notícias falsas por meio das redes sociais. Não gosto de ser pessimista, mas acho que, como dizia Pedro Casaldáliga, somos combatentes derrotados de uma causa invencível. Marcos 6, de 1 a 6, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Estamos acompanhando o Evangelho de Marcos e até aqui ele apresentou Jesus como taumaturgo, ou seja, fazedor de milagres. Hoje temos a abertura de uma sessão do Evangelho onde Jesus é identificado como um peregrino, anunciador da Boa Nova em todas as vilas e lugarejos. Começa em sua terra onde se criou e onde passou um tempo significativo de sua vida junto de sua família. Seus ensinamentos provocaram reações contrárias. Por um lado, ficavam admirados com a sua sabedoria e com seu poder de realizar milagres. Por outro, ficavam desconfiados de Jesus por conhecerem sua família e a simplicidade dela. Nosso povo traduzia seus sentimentos, esse sentimento dos conterrâneos de Jesus, com um ditado: santo de casa não faz milagres. E Jesus se auto-identifica com os profetas que sempre foram rejeitados, perseguidos e até assassinados por seus próprios amigos e conhecidos. Jesus teve sua atividade limitada junto aos seus exatamente por causa da fé deles, mas sua missão teve continuidade nos povoados da redondeza. Precisamos saber a hora de chegar e a hora de sair de alguns lugares. Nem todos estão abertos ao projeto de Jesus, que é baseado na justiça e com foco certo nos pobres e marginalizados. Celebramos hoje Santa Águeda de Catânia, Águeda de Palermo ou Águeda de Sicília, também conhecida apenas como Ágata. Nascida em Catânia ou Palermo em 235 e falecida em Catânia em 5 de fevereiro de 2051, foi uma virgem e mártir das tradições cristãs do século III. Segundo a tradição, era oriunda de uma família rica de Catânia ou Palermo e teria vivido quando sua cidade era controlada pelo consular quinciano. Foi martirizada por ele durante a perseguição do imperador Décio. Lembremos-nos, sangue de Marte sempre rega a terra para fazer brotar justiça. Um beijo no seu coração.